Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu Observadores. No programa desta manhã, nós vamos falar sobre um tema que está dominando o noticiário nacional, que é a reforma trabalhista. Para tanto, nós estamos recebendo aqui a advogada trabalhista Andréa Bassalo. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia a todos. E também conosco o presidente da OAB Subseção Marabá, o advogado Haroldo Gaia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Patrick. Bom dia. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto, você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, fique conosco. Volta com o programa Observadores deste domingo, hoje tendo a honra de receber aqui a doutora Andréa Bassalo, que já falou sobre o tema de hoje para a gente no Jornal Correio, algumas semanas atrás, e também o Haroldo Gaia, que é o presidente da subseção do OAB, que também está nos brindando aqui com a possibilidade da gente discutir esse importante tema que está na boca do povo, né? É o que mais se discute no momento, é o que está dominando o noticiário nacional. E também os nossos telespectadores nos colocaram, também nos pautaram através do e-mail aqui do programa para termos a presença de uns especialistas aqui que a gente pudesse discutir os aspectos das mudanças trabalhistas, e eu concordo com a maioria no sentido de que a desinformação ainda é um grande problema em toda essa discussão do tema, muita gente perdida, ninguém entende realmente o que muda, o que não muda, e vários interesses envolvidos, tanto interesses da classe patronal, quanto sindicatos, a classe política também, né? O governo não está fazendo isso de graça, está tentando também ver o que muda aí no cenário empresarial e defendendo que essas mudanças vão favorecer o emprego. Daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta frontalmente. Mas eu começaria, André, te dando um bom dia e te perguntando se realmente os aspectos que realmente importam estão sendo discutidos nessa reforma trabalhista sugerida pelo governo. Já em tramitação, né? Já está quase aprovada. Novamente, meu bom dia a todos. Como você falou, é muito importante essa discussão, né? Porque muitas das vezes a gente vai reivindicar algo, ou então participa dos movimentos, né, que é chamado para participar de caminhadas, de debate, sem saber direito como debater. Então, quanto maior informação para a população, que é a maior atingida e a mais interessada, é muito importante. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa também, porque eu creio que as pessoas elas têm que estar participando desse momento histórico, que é uma mudança, né, da legislação trabalhista, vai atingir muita gente. Então, é necessário que todos participem, todos dialoguem, né? Que isso é, inclusive, uma crítica que tem sido feita, se nós colocarmos e observarmos o que tem sido escrito a respeito da reforma trabalhista. Muitos dizem que só um lado foi ouvido, só um lado empresarial, que não foi ouvido o representante dos trabalhadores, ou que os representantes dos trabalhadores não estão satisfeitos com muitas propostas, enfim. O debate ele é importante, né? E a reforma trabalhista ela vem sobre a justificativa de que nós estamos, como muitas partes do mundo, passando por crise e que o Brasil precisa crescer e que o Brasil precisa de gerar mais empregos. Realmente, nós precisamos crescer aqui na nossa região, então, muito atingida ultimamente com o fechamento de empresas. Nós precisamos realmente ter mais abertura de postos de trabalho. Mas a dúvida é, esta reforma realmente tem essa possibilidade de gerar esse emprego ou isso não passa de uma ilusão? Porque eu posso estar querendo justificar uma reforma com uma ilusão de aberturas imediatas de emprego que nós sabemos que não é por aí, né? É necessário uma reforma tributária, é necessário também uma reforma agora pelo projeto
dando amplos poderes para o sindicato, uma reforma também no âmbito sindical, mais incentivos para as empresas, para o trabalho informal, enfim, tem vários fatores que precisam ser observados no país e que não são discutidos. Está se colocando tudo como se a legislação trabalhista fosse um empecilho. E a rapidez também, né, com que isso está tramitando, né? Isso. Se tratando de uma mudança que vai ser perene, né? Ou seja, que por anos e anos nós vamos lidar com essa legislação. Eu acho que caberia, talvez, uma discussão mais ampla, né? Nós estamos ainda falando de um projeto de lei, né? Esse projeto de lei agora está no Senado, estão tendo audiências públicas nas suas comissões para discussão se mantém o texto que está até agora aprovado ou se vai ser retirado ou se vai ser mudado alguma coisa, né? Nós esperamos que realmente seja discutido não com pressa, como estão dizendo que está sendo rápido, né? Que está sendo dinâmico, mas que tenha realmente um debate profundo acerca dos direitos dos trabalhadores. Certo. Né? Colocar o Haroldo aqui na conversa. Bom dia, Haroldo. Bem-vindo mais uma vez nos prestigiando. Bom dia a todos. Eu acho que numa coisa nós todos concordamos, né? Realmente a lei merece realmente uma atualização, né? Nós tivemos mudanças sensíveis na sociedade, nesse meio tempo mudança no Código Civil e outras modernizações, e também a forma hoje de se trabalhar, o formato das empresas, o surgimento de novas profissões, o reconhecimento de atividades como atividades profissionais. Eu acho que tudo isso nos impulsiona realmente uma modernização da legislação. Mas será que nós vamos chegar realmente ao que vai interessar realmente ao todo da população, de realmente modernizarmos no sentido de que a sociedade avance? Patrick, enquanto OAB, e posso falar pelo Conselho Federal. O Conselho Federal da OAB, inclusive, já entrou nesse processo contestando essa questão dessa rapidez no processo legislativo. O porquê da medida de urgência dessa reforma trabalhista. Ou seja, toda uma CLT que é de 1943, claro, precisa ser modernizada, mas é preciso também que seja amplamente, como disse a doutora Andréia, discutido com toda a sociedade. E não só no âmbito, agora já está no Senado, discutido no âmbito das comissões, mas precisava aí ser batido com toda a sociedade brasileira. A OAB, inclusive, fez um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados que suspendesse a votação desse projeto que foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados, para que fosse discutido amplamente, com mais de 20 entidades sindicais de representação de classe, pedindo para que fosse debatido. Porque, de repente, como você diz, a atualização, que pode ser muito bem-vinda, que pode ser válida para toda a sociedade, ela, de repente, vai esbarrar nessa rapidez, como disse a doutora Andréia, porque será que o motivo do desemprego realmente é a legislação? E os outros fatores econômicos, a reforma tributária que todo mundo pede e que não vem, que incha as empresas de tantos impostos, tantos encargos, será que isso também, será que a gente vai sacrificar o trabalhador? Entendeu? Porque o que dizem que essa reforma já vem há tempos querendo ser feita e agora parece que arranjaram realmente o motivo. Não, vamos colocar em medida de urgência porque o desemprego no país é culpa da legislação trabalhista. Eu acho que não é por aí. A OAB já se colocou contra e a gente tem levantado, como eu disse, de repente avanços que a gente poderia ter para a sociedade brasileira podem esbarrar justamente nessa falta de informação e falta de discussão. Você bem falou, o Código Civil que foi reformado recentemente, o Código de Processo Civil também, mas ele passou por um amplo debate com toda a sociedade, porque atinge toda a sociedade brasileira. E a reforma trabalhista ela vai atingir, sim, frontalmente, todos os direitos que estão ali, não só o direito trabalhista, como o processo do trabalho. Ela mexe não só com os sindicatos, mas com a justiça do trabalho também. Ou seja, na sua opinião, a questão é maior do que só discutir a legislação trabalhista. Isso Ela mesmo. passa pelo tributário e também por outros aspectos governamentais. É um conjunto de medidas. E aí, o que é colocado? Que só os encargos trabalhistas, só as questões trabalhistas é que estão emperrando o Brasil. A sensação que se passa para a sociedade é isso. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que a maioria da sociedade brasileira, a população brasileira sobrevive com menos de 2 salários mínimos. Será que é esse realmente o encargo? Será que é esse o custo do Brasil? É isso que está atrasando o país? Tenho certeza que não é.
E como eu digo, mudar a legislação, nós temos legislação para tudo nesse país. Se lei fosse mudar a nossa sociedade, somente a lei, nós estaríamos muito bem, já no primeiro mundo há muito tempo. E não é isso. Na verdade, se colocam leis, às vezes, por conveniências. É isso que é feito. E não são cumpridas. Viram letras mortas, que a gente chama, porque não são aplicadas. E o que querem fazer? Existe uma legislação que funciona. Ela pode hoje não estar atualizada, por exemplo, como a CLT pode não estar, mas essa reforma que estão fazendo, a toque de caixa, vamos dizer, em 3 semanas, medida de urgência, são 3 semanas de debate. Vieram discutir aqui no Norte, já existia uma discussão, inclusive, Patrick, eu vou mais a fundo, na atual CLT mesmo, que a gente diz o seguinte, as relações de trabalho no sul do país, no sudeste, são diferentes no norte. Já havia uma discussão para a gente discutir as situações trabalhistas de cada trabalhador nessas regiões. Regionalismo. O regionalismo. Porque o trabalhador que atua aqui no norte é diferente daquele que está ali. As condições, às vezes, intelectuais, de educação, saúde, é diferente aqui. Infelizmente, nós temos o norte como um terceiro mundo dentro do Brasil. Porque as coisas demoram a chegar aqui. E quando chegam, parece que chegam só para forma de exploração. Então, o trabalhador daqui da região, não é à toa que nós estamos nas estatísticas de trabalho escravo e outras coisas de trabalho degradante. Ou seja, o Estado não conseguiu igualar a condição dos trabalhadores em todo o Brasil. E a discussão, o trabalhador que trabalha numa grande, que se diz muito isso. Porque o trabalhador que realmente presta serviço para um empregado doméstico, às vezes, um pequeno empregado para uma pequena empresa, ele sofre as mesmas consequências daquele que trabalha para uma grande empresa. Entendeu? É desigual ali a situação, que ele diz o seguinte, não, eu tenho aqui 3, 5 empregados, eu sou tutelado pela mesma lei que tutela ali uma grande fábrica. Uma grande corporação. Entendeu? E isso não foi discutido. Como é que a gente pode melhorar isso aí? A legislação, agora, essa reforma, ela traz alguns pontos diferenciados no processo do trabalho. Existe uma questão na legislação, na hora do recolhimento de custas, na hora do recolhimento de depósito recursal, mas ela é muito discreta, perto do volume que ela poderia melhorar. E como é que ela pode melhorar? Discutindo com a sociedade. Certo. Doutora, quais são os principais pontos que a senhora percebe que estão inquietando mais as pessoas na rua e estão causando mais burburinho? São tantos pontos que fica até difícil nomear alguns, mas o que está sendo discutido, que eu tenho percebido, é que, a princípio, quando você lê o projeto, você não percebe perdas de direitos. Imediatos, não. Okay. Mas, por exemplo, está se dando uma maior amplitude para o que for combinado via sindicato. Então, estão até dizendo isso que... prevaleceria sobre o que está na lei. Isso, o negociado sobre o legislado, né? Então, por exemplo, pelo projeto, o sindicato, ele poderá negociar diretamente com a empresa questões de horas extras, de intervalos, de trabalho nos feriados, né? Está lá. Então, por exemplo, lá diz que você tem que ganhar hora extra, está na lei, né? O percentual da hora extra. Mas a discussão que se tem é, se o sindicato vai poder negociar direto com as empresas ou com a empresa, né, através de um acordo coletivo com uma determinada empresa, será que essa hora extra vai continuar no mesmo valor que está na legislação ou vai diminuir? Porque até o que nós temos hoje vigorando é que sempre ao trabalhador tem que aplicar o princípio da norma mais favorável. O que é isso? Se a Constituição Federal me diz, né, e se a legislação me diz que se eu faço horas extras, eu tenho que receber por elas, e que se o percentual mínimo está dizendo que é 50%, mas uma convenção coletiva, ou seja, né, feita através de sindicatos, patronal, e dos empregados, dos trabalhadores, ele me diz que essa hora extra é 70%, então mais favorável para o trabalhador é os 70%. Então, hoje, as convenções coletivas, os acordos, eles podem garantir direitos, eles podem ampliar, não podem reduzir. Pelo que está colocado no projeto, eles poderiam colocar que uma hora extra ou até 2 horas extra venha a ser menor do que 100%, como é nos domingos, baixa um pouquinho mais. Então, a lei diz uma coisa, mas o negociado diz outra, e eles vão ter esse poder para negociar.
Certo. vão mexer Mas com eu já questão de fico banco mais de hora. tranquilo, porque eu vejo também muita gente na rua perguntando assim, mas então como é que eu vou dizer não para o meu patrão numa negociação com ele? Mas não é ele que vai tratar diretamente. Isso vai ser resolvido numa convenção coletiva. Não, mas também há possibilidade pelo projeto de lei, além do negociado via sindicatos, Certo. não só como uma convenção, como um acordo coletivo, também acordos individuais. É aí que eu queria chegar. Então, é esse acordo individual que esse projeto está colocando hoje o contrato de trabalho, a relação de trabalho, como algo que é fácil negociar, como no direito civil. Enquanto que, justamente, a gente tem receio, porque se for empresas que não tenham problema nenhum, se tiver sindicatos fortes, que não precisem estar, de repente, com medo do empresariado, né? Eles vão poder negociar assim, tranquilo. Mas nós temos... Esse mundo ideal pressupõe sindicatos fortes, sindicatos que realmente funcionem, que tenham uma estrutura... O problema é que, por exemplo, né, eu poder negociar já alguns pontos, eu diretamente trabalhadora com meu empregador, através de um acordo individual, isso também já enfraquece um pouco os sindicatos, né? Então, questões de horário, eu vou poder estar negociando, sentar à mesa e negociar a questão de como vai ficar meu horário, vou poder não ficar na rigidez que nós temos hoje, por exemplo, de 8 horas diárias, né? E no máximo 2 horas extras, que tem que ser também devidamente registradas e devidamente pagas. Já temos hoje a previsão do banco de horas, mas é um pouco mais rígido. Mas, pelo projeto de lei, como está, né, que pode ser que mude algumas coisas, eu poderei estar acertando, por um acordo individual, eu e meu empregador, a questão do meu horário, que poderá ultrapassar, inclusive, as 8 horas, sem necessariamente implicar uma extra. Seriam até 12 horas. Né, e voltar dividindo. Outra coisa também, você falou em 12 horas, eu me lembrei, é que hoje nós temos a jornada 12 horas por 36, ela é ligada mais ao pessoal da saúde, da vigilância, né? É muito adotada já por convenções coletivas. Pelo projeto, essa 12 por 36 também vai poder ser estendida a qualquer outro tipo. Outra categoria. Basta que a gente ajuste. Eu vou lhe interromper rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores deste domingo, hoje tentando pincelar aqui sobre a reforma trabalhista. Já vi que tem muita coisa para a gente conversar e o nosso tempo vai passar rapidinho. E eu tenho uns esquemas aqui para ver se nos ajuda um pouco. Vou pedir para passarem logo aqui o primeiro quadro. Aqui tem algumas, a gente tentou compilar aqui algumas das mudanças, né? Por exemplo, aqui, deslocamento, conta como horas trabalhadas o tempo que o funcionário utilizar o transporte da empresa. Jornada de trabalho pode ser negociada com o empregador, mas com limite de 220 horas / mês ou 12 horas dia. Você estava falando sobre isso no bloco anterior. Férias poderão ser divididas em até 3 vezes no ano. Né? Isso aí também, eu vi que o pessoal está focando bastante nisso aí. Contribuição sindical passa a ser opcional. Eu vou pedir já para o Haroldo comentar isso. E acordos coletivos, tudo que for negociado prevalece sobre a legislação trabalhista, foi um aspecto que você colocou também, doutor André. Banco de horas, a empresa terá de ter o banco de horas extras. Contratação, está prevista a regulamentação de novas formas de contratação, como home office. Intervalo, o tempo de descanso deve ser de, no mínimo, 30 minutos. Lucros, funcionários terão direito à participação nos lucros da empresa. Eu pediria primeiro para o Haroldo nos falar um pouquinho sobre essa questão da contribuição patronal, né, ou sindical, né? Você me falava aqui no intervalo que o sindicato as mudanças vão obrigar o sindicato a ser mais atuante. Isso mesmo, Patrick. Veja só, pelo que eu analisei da legislação, o sindicato focou muito na questão da contribuição sindical. Mas veja só, a legislação diz o seguinte, que ela não acaba se o sindicato for atuante, ou seja, tendo autorização expressa do empregado. Ou seja, o sindicato vai estar mais próximo, tem que estar mais próximo realmente do trabalhador, para que aquele trabalhador se sinta acolhido, se sinta representado. Okay. E vejam só, complementando o que a doutora Andréa falou sobre essa questão, o que eu acho, além disso aí, há um enfraquecimento sim
dos sindicatos, porque essa nova metodologia de acordos que eles chamam individuais, ou seja, da empresa com o empregado, que não ficou bem explicado. Eles vão poder negociar tudo, é caso justamente. situação, né? Ou seja, ainda que exista o sindicato... O que tem que ser para o sindicato e o que pode ser direto. Justamente, isso não ficou claro. Isso não está específico na lei. Não está específico. Ele simplesmente coloca a possibilidade do acordo, que eles chamam de acordo individual, coletivo ou convenção. Ou seja, eles estão no mesmo patamar. Então, imagina qual o papel do sindicato aí. Ele vai negociar o quê? Ele chega numa empresa onde a empresa, não, mas eu já fiz o acordo com o empregado. E ela vai ter a mesma força. A aprovação Então, dessa lei vai exigir uma regulamentação em seguida? Eu acredito que sim, eu não sei como é que vai ficar esses pontos. Porque, na verdade, ela já vai ter a aplicação 120 dias depois de publicada. Entendeu? E ela vai substituir essa legislação. Eles revogaram vários artigos da CLT, vão revogar, o projeto é para revogar vários artigos. E assim, é esse poder que aí o sindicato ele foca na contribuição, mas eu vou além. Ele praticamente acaba com os sindicatos, a força do sindicato. Praticamente muito pouco vai restar para o sindicato negociar. Porque existe um ponto aqui, que a doutora Andréa também estava falando. Isso é bom ou ruim? Olha, eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim porque é o seguinte, o empregado em si ele não tem força para negociar o que é melhor para ele. O sindicato, o que representa o sindicato? O sindicato é a união de forças do trabalhador para poder enfrentar frente a frente a força patronal. É esse o espírito do sindicato, é a união de forças. Então imagina, você tem um grupo de empregados que pode sentar frente a frente aqui com o patrão. Ele tem mais condições de conseguir mais benefícios. Enquanto que individualmente, aquele empregado fica sujeito, ele pode dizer, olha, ou você aceita ou você sai. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Não aquele bom patrão, aquele que quer a melhoria, que a gente espera que seja sempre assim para o empregado, mas aquele que realmente quiser apenas tirar vantagem, apenas explorar a mão de obra realmente, o que ele puder tirar de benefício do empregado, ele vai tirar. Isso é a nossa realidade, entendeu? Por isso que ele tira aquela igualdade. Eu acho que alguns pontos nessa reforma, ela busca assim, uma certa igualdade no processo do trabalho, às vezes, existem uns pontos que não são colocados aí, mas dentro do processo do trabalho, por exemplo, a questão da cobrança de custas, daquele cidadão que não vai, que falta na audiência inaugural, isso já entrando no processo dentro da Justiça do Trabalho, onde muitas vezes uma empresa ela é chamada e aquele empregado desiste várias vezes, a empresa tem que gastar para se defender. E você cria uma demanda para o judiciário também. Justamente. Né? Existe também uma questão, doutora, que é colocado lá, a questão da responsabilidade, a litigância de má-fé, que vai ser colocada, é um ponto também, ou seja, você só vai em juízo em busca daquilo que você tem direito. Você não vai fazer da Justiça do Trabalho um lugar de aventuras, para você aventurar um direito, porque você pode ser punido por uma Vou jogar na Justiça aqui para ver no que dá. Para ver o cidadão ele vai ficar mais... Veja alguns pontos que eu acho justos, sim, está na hora de se buscar uma igualdade. Um ponto, por exemplo, que a legislação não chegou, que é o jus postulante. O que é o jus postulante? É aquele onde a parte pode ir sem advogado. Certo. E o que acontece hoje em dia? Muitos juízes entendem, olha, se você está sem advogado, o ideal é você procurar um advogado para vir aqui para defender melhor o seu direito. Ou seja, o jus postulante está em desuso. E por que isso poderia ser enfrentado hoje por essa reforma e não foi? Porque antigamente, vamos imaginar que em 1943, que é a época da CLT, eram poucos advogados no país. Então você tinha dificuldade, o custo de você contratar um advogado era mais alto e tudo, uma série de outras. Hoje não. Advogado morando em todas as Hoje você tem advogados, eu digo sempre, quanto mais advogados, é mais acesso à justiça. Entendeu? Então você consegue um advogado para defender melhor o seu direito. E isso não foi enfrentado por essa reforma. Porque o que acontece? Eu acho que não há razão mais para ver o jus postulante. Mas vejam só, já está fugindo até um pouco, mas eu digo, são pontos positivos que poderiam ser colocados nessa reforma que não foi discutido com a sociedade. Então, vejam só, são reformas, doutora, profundas no processo do trabalho e na relação de trabalho. E aí, eu digo, Patrick, essa busca de tentar, não, vamos comparar o direito europeu, americano, são culturas diferentes. Vamos buscar lá na história. Não é por aí. Não é por aí. São colônias de exploração com colônias de colonização. É uma cultura diferente. Como você colocou no primeiro bloco, nós temos aqui mesmo dentro do país questões regionais que são profundas. Justamente. Que hoje são ignoradas pela lei. A lei trata todo mundo numa régua só. Assim como eles têm situações lá diferentes da nossa. Eu vou jogar mais um quadro. Eu só queria fazer, se desse voltar naquele lá. Vamos voltar aqui, por favor. A contratação, né? Essa contratação,
novas tem um formas de projeto, contratação. nova forma de contratação. Hoje nós temos tecnologia, não se pode fechar os olhos em relação a isso. Então, o trabalho em casa, né, que esse home office que está escrito aí, né, que está sendo divulgado, ele tem uma novidade. Agora ele vai ser, né, vai entrar na legislação, ele vai ser reconhecido, porém não vai ser atribuído a ele horas extras. Então, por mais que nós tenhamos tecnologia, que aquele que está trabalhando em casa, combinado com a empresa, é claro, né? São trabalhos realizados em casa. Eles têm uma certa produtividade, vai poder ser acertado, inclusive, eu creio que por acordo individual, a questão de como vai ser o pagamento, como vai ser a produtividade. Mas eles vão ser inseridos na exceção do artigo 62 da CLT, eles não vão... Se ficar do jeito como está, eles não vão ter direito à hora extra, mesmo que eles façam. Mas podemos reconhecer que seria um avanço em termos de reconhecer que esse tipo Sim, de atividade esse laboral tipo, existe, acontece, né? existe? Isso. Agora... Na minha própria profissão, jornalismo, eu conheço muitos jornalistas aí, até os veteranos, né, que hoje em dia não são efetivamente ligados ao trabalho dentro da redação. Eles produzem de casa para vários jornais. E outra novidade, que é essa que está deixando, creio, muito trabalhador desesperado ou preocupado, é o trabalho intermitente que eles trouxeram agora, que nem está aí, né? Qual é? Eu vou poder contratar um trabalhador. Eu vi uma reportagem e que eles disseram que pensaram nos bares, restaurantes e lanchonetes, né? Que muitas das vezes o movimento é só sexta, sábado e domingo. Não precisa de funcionário, casa lotada de funcionários a semana. Então, eu vou poder contratar, e isso tudo nós estamos falando, assinatura de carteira e contrato de trabalho. Não é informal, não, como acontece hoje. Okay. Então, eu vejo que eles quiseram tirar da informalidade aquelas pessoas que são contratadas por esse tipo de estabelecimento só para os finais de semana, que são os diaristas, os garçons, a maioria, né? Mas eu vou poder hoje contratar com carteira assinada de contrato de trabalho, estabelecendo os dias ou os meses que eu vou precisar daquele trabalhador. E ele vai receber proporcionalmente a esses dias. Mas, por outro lado, já uma pergunta minha do curioso, abriria para ele a oportunidade também de trabalhar para mais de uma empresa. Mas qual é a dúvida que se tem? Porque como é um projeto que está sendo tudo muito discutido, está tudo com muitas dúvidas. Por um lado, para uma categoria de empresário seria bom. E para esses que estão na informalidade. Mas, por outro lado, como eu brinco que a lei pode ser, de repente, manobrada para algo não desejado, né? Será que vai estender para todo tipo de trabalhador? Então, eu vou pegar em alguns momentos da minha empresa, como numa fábrica, sei lá, de chocolate, os momentos que eu tenho pique, aí eu faço uma contratação e estabeleço alguns meses, aí um mês ele não trabalha, então aquele mês que ele trabalhar ele não recebe, mas ele fica vinculado a mim, de certa forma. Então, tem esse receio de se estender para os demais, não só para... Eles pensaram, mas não está escrito, não está delimitado, que é só para restaurante, bares. Até porque, só que complementando, doutor André, existe, ele não fica ali, como dizer assim, à disposição, Não. mas ele é convocado. Ele é E quando convocado. ele for convocado, ele tem que comparecer. Ele não pode deixar de Ele comparecer. não pode, então veja só. Aí é que está a relação, realmente. Então vejam só, a legislação ela tira aquela questão que ele fica, que a gente chama quando você não está trabalhando, teoricamente, dentro da empresa, mas você está à disposição. Você pode vir que eles consideram como hora à disposição hoje, como você estivesse trabalhando. Eles tentam tirar isso aí. Mas, de qualquer forma, por exemplo, você pensa, eu vou trabalhar 3, 4 vezes na semana, certo? Aí vou trabalhar em uma outra empresa também prestando. E se essa aqui que me contratou me convocar e eu não puder comparecer pelo trabalho do outro? Então são muitas dúvidas. Só tentando resumir, então, vocês acham interessante, porém, que fique Ficasse bem delimitado. escrito que realmente Precisa definir essa questão. bem definido que E é cada aí- situação. Eu vou só jogar aqui outro quadro, só para ver se a gente amplia aqui também, para a gente não deixar de discutir nenhum aspecto. E o que chamar mais a atenção de vocês, a gente para discutir. Será mantida 44 horas semanais, mas irá prever a possibilidade de horas extras, chegando a 48 horas semanais. Vou pedir para a doutora André nos explicar isso aqui em seguida. O empregado trabalharia até 12 horas, mas compensaria trabalhando menos em outros dias.
aí é o banco de horas que resolveria isso aí, né? O que o governo garante é que não será permitido que ninguém trabalhe mais de 48 horas por semana, se tiver serviço extra, ou 12 horas em um dia específico. Isso eu achei interessante, eu particularmente. Contratos. Por jornada, o atual modelo, por horas trabalhadas e por produtividade. As duas novas modalidades de contratação serão criadas para serviços especializados como uma opção extra à contratação por jornada de trabalho. Eu pediria primeiro que o Haroldo nos explique essa questão da contratação por produtividade. Olha, é mais ou menos o que Era isso que nós estamos falando. que a doutora Andréa falou, justamente. Ele tem um período de maior pico, que é onde ele vai conseguir botar aquele trabalhador ali. E aí ele vai contar as horas que ele trabalhou e ali ele vai lançar, de acordo. E aí entra novamente a gente volta no tempo, a questão do acordo individual. O que foi que eles combinaram? Né? E aí entra o risco dele ganhar menor, que é o que os sindicatos, que a sociedade está reclamando. Não há uma definição, é ótimo, mas aí que entra a comparação com outros países. Mas existem outros países onde trabalha, ganha por hora, mas se paga 3 vezes mais. Então, quanto vale uma hora hoje, uma hora de trabalho baseada no salário mínimo? Né? Você calcula hoje. Será que eles vão cumprir? É o mínimo, o salário, já diz, salário mínimo. Você pega para saber quanto você ganha por dia, você calcula, divide aí nos dias trabalhados, você vai saber quanto custa a sua hora de trabalho. Será que eles vão garantir pelo menos isso? Né? E aí entra a questão do acordo entre empregado e patrão. Quem é que tem mais força para negociar? Aquele que está precisando do trabalho, aquele que está pagando o trabalho? Entendeu? Vejam só. E aí entra o risco, aí aquilo que a doutora Andréa sempre ressaltou, aquela questão da proteção do trabalhador. Claro que não pode ser um paternalismo cego, um paternalismo desigual no sentido de tirar vantagem ou dar vantagem a alguém. É uma questão de proteção, porque existe um lado que a gente sabe que é mais frágil. Então, você está precisando do trabalho, você se sujeita a ganhar menos, a trabalhar mais. Esse que é o grande perigo, a gente não pode retroceder. Essa nossa lei é de 43, precisa de ajuste? Precisa. Mas eu acho que não pode deixar o trabalhador ser explorado. E aí o risco dessa reforma, desse trabalhador que vai negociar, não ter força e aceitar o que apresentar a ele. Porque, como a gente sabe, o desemprego é grande, existe muita mão de obra aí no mercado e eles vão se sujeitar a isso aqui. Não faz, vai aparecer alguém que vai justamente. Sem contar que esses contratos horas trabalhadas é o que nós estávamos falando, porque hoje há previsão, hoje eu posso receber em hora. Só que esse hora, ele tem que garantir um mínimo de horas por mês. Eu não posso ganhar menos que o salário mínimo ou menos que o salário mínimo da categoria. Essas horas que eles estão falando é justamente esse que é contratado. Mas eu entendo aqui o seguinte, você tem X horas por dia, não é isso? O que excedeu aquelas horas são 8 horas, não é isso? Não, esses contratos que por horas trabalhadas que estão querendo colocar é esse trabalho intermitente, mais voltado para ele. Eu posso contratar ele por horas, como no caso dos garçons, ou por meses. Tem uma crítica que eu vi que, por exemplo, acontece muito em cursinho. Né? Alguns cursinhos de vestibular, né? Essas coisas todas, eles não têm aula o ano todo, porque não é algo, são picos, concursos. Então, para que eu vou manter pessoal no meu cursinho o ano todo, se eu posso contratar por horas, ou alguns dizem por meses, né? Que juntando, você vai trabalhar nesse mês, nessas horas, nesses períodos que tem mais pique. Então, é esse receio de que isso venha acontecer. E, com certeza, vai ganhar menos do que se ele fosse contratado nos moldes como é. Essa produtividade, ele é bem-vindo, mas é bem-vindo tem que se colocar regras, porque é bem-vindo se ele for para ganhar mais. Produtividade é para ganhar mais. Até porque é o seguinte, a grande massa do trabalhador brasileiro, Patrick, é aquele trabalhador com pouca instrução. Isso tem mudado, mas a gente sabe que a nossa educação é deficiente. Então, a gente tem aquela massa de trabalhador que ganha menos e vai ganhar menos ainda. E que não vai crescer dentro da empresa porque ele também não tem esse perfil. Aquele trabalhador mais preparado, aquele que tem já um know-how, aquele sim vai cobrar por hora, vai ganhar muito, até porque ele tem como até ser promovido, justamente, ganhar mais porque ele também está se preparando. É uma diferença grande que existe. A gente já foi mais um bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo.
E sempre lembrando ao nosso telespectador que pode encontrar os programas anteriores, os links dos programas anteriores na nossa fanpage, no facebook.com/Observadores Marabá, e também pode nos mandar dicas, críticas, sugestões de pautas, como foi a do programa de hoje, nós recebemos através de e-mail, no endereço observadores@grupocorreio.com.br. Tá aí os caracteres para vocês na tela. Nós voltamos então a conversar com os advogados André Bassalo e Haroldo Gaia, que estão nos ajudando aqui a discutir essa temática aí da reforma trabalhista. Eu vou pedir para jogar aqui na tela para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de temporários e terceirização, mas antes disso vocês tocaram numa situação aqui no intervalo que é relacionado a rescisões. O que está mudando nas rescisões? Pelo projeto de lei, se continuar, hoje, o que nós temos a situação vigente hoje? Quando o empregado ele é demitido, não interessa o motivo, ou ele pediu, ou foi justa causa, ou sem justa causa, se ele tiver mais de 1 ano de serviço, tem que passar pelo sindicato. O sindicato ele vai lá, ele confere e homologa, que nós chamamos a rescisão. Pelo projeto de lei, não vai mais haver necessidade, se passar, dessa homologação no sindicato. E outra coisa que a gente está falando ainda em relação a horas, né, horas extras, que tem uma hora extra que às vezes é requerida, que se chama horas itineres, que é aquela... quando você trabalha em um local não servido de transporte público regular e que é fornecido pela condução da empresa, ou seja, eu trabalho no local de difícil acesso, numa estrada de chão que não passa ônibus, mas eu vou para lá com um transporte fornecido pelo meu empregador. Esse tempo, sempre o tempo à disposição do empregador, ele é contado, medido e pago de alguma forma. Então, esse tempo ele era pago, né, como horas itinerantes. Pelo projeto de lei, isso sairá. Esse tempo que eu estiver na condução do empregador, ele não vai mais contar com horas itinerantes, consequentemente, não como horas extras também. Então, eu posso estar já fazendo esse acordo via individual ou sindicato e elas não vão mais ser pagas. Muda alguma coisa no 13º? O 13º, inclusive, há uma crítica quanto a isso, que o 13º em si, ele não mudou, ele está lá, ele está na lei. Mas, com aquele medo do negociado valer sobre o legislado, há uns críticos que dizem que isso poderá vir a ser aplicado, não sei se vai dar certo, de eu pegar e combinar com os meus empregados que eu vou dividir o 13º. Então, ao invés de eu pagar, como é feito hoje, em 2 parcelas, eu pago em 4, pago em 5, eu diluo ele durante... E existe um ponto também na legislação, que é a questão de uma quitação anual. Existe uma história de uma quitação anual também. Não estou lhe falando, são muitos pontos, né? E sobre essa questão também... São 17 pontos, né, que você já falou? Que 17, 18, assim, tópicos, mas deles, né? Vejam só. Você falou que são 60 páginas, né? São mais de 60 páginas. E eu observei nessa legislação também uma questão sobre horas, a questão dos 30 minutos. É interessante que no decorrer da ação, lá no final do projeto, existe dizendo que a questão da hora de trabalho não está relacionada à saúde e segurança no trabalho. Ou seja, eles justificam aquela maldade que fazem, eu considero maldade, porque você dizer que o empregado precisa de meia hora porque ele quer sair mais cedo, justificativa que alguns congressistas falaram, não, vamos reduzir o horário, porque hoje é o mínimo de 1 hora de almoço e descanso. E diz que não, ele prefere ficar meia hora porque ele quer sair mais cedo. Meia hora, até para você fazer a digestão do seu almoço. Você não consegue. Vejam só, as horas estão sim ligadas à saúde e segurança no trabalho. O excesso de trabalho, já existe o mal que é aquela de esforço repetitivo. Normalmente muitos bancários ficaram doentes, aqueles que trabalham muito com a mão, por conta de horas e horas e horas trabalhando, reforço repetitivo. Nós sabemos que há várias doenças do trabalho, sim, exatamente, são relacionadas ao excesso de horas. Vejam só, aquele trabalhador que passa a maior parte do tempo da vida dele trabalhando, ele não tem família. E vejam só, férias também, ela está ligada à saúde e segurança no trabalho, porque ela visa recuperar o organismo daquele cidadão que trabalhou durante 1 ano, sem parar. Ele visa buscar uma qualidade de vida.
Mas essa mudança em vários relação às pontos férias, aí. vocês não acharam interessante essa possibilidade de parcelar o É período de interessante, como disse a doutora Andréia, mas aí entra a questão da negociação individual ali, é respeitada, mas essa diluição, será que é boa mesmo para ele? Será que ele quer realmente isso tudo? Porque já existe aquela de 10 dias que ele pode abrir mão, ele pode, que a gente chama vender para a empresa, hoje. Certo. Será que é necessidade realmente dele parcelar em 3 vezes? E será que é a vontade dele? Até porque normalmente quem tem família gosta de acompanhar as férias dos filhos. Mas aí é para o patrão interessante dar as férias no mês de julho, final de ano. Aí novamente entra aquela coisa, será que na hora de negociar o empregado e o patrão ele vai ter força? Há essa permissão dessa divisão das férias em até 3 períodos e tudo negociado diretamente com o empregador. E sem contar que, quando o doutor Haroldo falou a questão da quitação, há também no projeto que eu posso pegar o meu empregado e ir perante um sindicato e dizer que não, nós viemos aqui para ele dizer que ele não tem nada a reclamar até a data de hoje. Todos os anos para trás ele não tem nada a reclamar. Então faz um termo de quitação e como o acordado, o negociado vai valer sobre a lei, por mais que ele saia depois, né, vamos dizer, sair esse mês, mas eu quitei o ano de 2016. Então eu vou poder reclamar hora extra ou qualquer outro direito que eu ache cabível só deste ano. Porque eu ainda não fui no final. Que fica em aberto. Atrás está Fique quitado. aberto. Eu não queria, o nosso tempo está passando, eu não queria deixar esse assunto aqui de fora, que é a questão dos temporários, terceirizados. Aqui no nosso quadro diz o seguinte, em relação aos temporários, prestadoras devem ter capital social mínimo de 100 mil. Né? Aqui eu vejo que está um pouquinho específico. Contratos terão no máximo 6 meses, prorrogáveis por mais 3. Trabalhadores temporários passarão por quarentena de 3 meses antes de voltarem a prestar serviços para a mesma empresa. Achei interessante isso aí também, depois vocês vão me dizer se é ou não. Salário deve ser equivalente aos que trabalham na mesma função na tomadora. E a responsabilidade da contratante é subsidiária. Terceirizados. Prestadoras devem ter capital social mínimo de 10 mil, se tiverem até 10 empregados, e 250 mil se tiverem mais de 100. Prestadoras podem subcontratar outras empresas para realizar o serviço, a quarteirização. Tomadora pode estender ao terceirizado mesmo o atendimento médico de refeições efetivas, mas não há a imposição. E aí, doutora? Já fazendo uma observação que esta foi a recente lei aprovada. Já há no projeto da reforma trabalhista que diz que o salário, né, deve ser equivalente, os terceirizados equivalente com a contratada. Mas já há um tópico no projeto de lei dizendo que pode ser diferente, sim. Então, já alterando essa lei também. Não esquecendo que terceirizados, eles são regidos pela CLT. Por que eu estou te falando isso? Porque me perguntam isso, né? Eles me perguntam às vezes, mas o trabalhador que trabalha de terceirizado, né? Prestadoras de serviço terceirizado, eles são regidos pela CLT? São. Então, tudo que hoje ainda há de previsão para o trabalhador se estende aos terceirizados. Essa lei, ela veio trazer uma regulamentação, porque já existia no nosso país trabalho temporário e terceirizado, sempre houve. O que não existia era uma lei específica para os terceirizados. Nós tínhamos uma súmula. Vamos né? tentar colocar para quem está nos assistindo um exemplo. Né? Nós temos aqui uma concessionária de energia que nos atende, não é isso? Isso. Muito provavelmente, pelo que eu vejo na rua, essa turma que sobe em poste por aí, que vai trocar, E não vamos que vai longe. realmente mexer na energia, eles estão lá com o uniforme de uma outra empresa, né, mas que está lá a serviço da empresa X. É terceirizado. Hoje, para onde nós vamos, tem terceirizado. Você vai numa agência bancária, o vigilante que está ali, Ele monitorando a tua entrada, ele não é funcionário do banco, ele é terceirizado. Você vai nas repartições públicas, os vigilantes são terceirizados, o pessoal da limpeza é terceirizado. Então, eles estão aí, os terceirizados, trabalhando. Agora, o que foi que mudou com a lei, né? Trouxe sobre a questão da terceirização e há uma discussão, uma polêmica, uma divisão, se vocês forem pesquisar profundamente, muitos defendem que a lei da terceirização ela abriu para todas as atividades. E alguns juízes e outros críticos dizem que não.
Quando ela diz que a terceirização é para atividades específicas e determinadas, não quis dizer que era para atividade fim também da empresa, que é tudo, né? A finalidade, posso terceirizar todo mundo. Não é bem assim, segundo alguns críticos. Como é uma lei novinha, saída do forno, eu recomendo, quando me pergunto, para os empresários, para eles não chegarem e sair terceirizando tudo agora. Vamos esperar mais um pouquinho. Continue com as atividades de apoio. As primeiras demandas judiciais. Vamos ver, exatamente. Já os temporários, sim, pode ser atividade meia, atividade fim. Quem é o temporário? É aquele que vai substituir a pessoa que saiu de licença maternidade, ou aquele que é muito usado no final do ano, quando a demanda de vendas é maior, mas não No precisa comércio, quando né? do comércio, para as fábricas em determinado período, é aquele pessoal que vai só trabalhar em pouco tempo, né? Esse pode ser, como já era, temporário tanto da atividade meio quanto da fim. Os demais, não, aí os demais ainda vamos ter um pouquinho de cautela enquanto não se firmar o entendimento. E ainda correndo o risco da reforma trabalhista, né? Teve uma mudança recente que já permitiu um tempo a mais desse contrato temporário, não Sim, foi. estender Ela agora de ela veio 3 a 6 estender meses. mais, isso, ela estendeu mais o tempo, né, para o trabalhador temporário. E a terceirização veio colocada, mas não esquecendo, as pessoas também não podem esquecer que, como o doutor Haroldo já falou aqui, meio ambiente do trabalho é algo muito importante, que está sendo muito discutido também, algo que está crescendo, e que o meio ambiente do trabalho é uma responsabilidade solidária, ou seja, dos dois, tanto daquele que contrata quanto da empresa terceirizada. Porque a saúde do trabalhador acima de tudo. Então, tem que ver também que os terceirizados eles têm direito ao meio ambiente saudável. Ok. Né? Nosso tempo está encerrando. Eu que vou já pena. deixar que o doutor Haroldo faça as considerações finais dele, deixe algum recado para quem está nos assistindo também, se alguma dica que possa deixar para os trabalhadores, até de como se informar melhor, né, sobre outros aspectos, que tipo de fontes eles podem ter para entenderem melhor como funciona essa discussão toda. Olha, Patrick, o que eu posso dizer é que a OAB, em nome da OAB, realmente, conforme eu disse, ela vem lutando a forma como estão apresentadas essas reformas. Nós acreditamos que ela deve ser bem discutida, bem mais discutida. Sugestões da sociedade, sugestões das entidades de classe. A própria OAB tem sugestões a fazer, entendeu? Tem muitos advogados que atuam na área, tanto do patronal como do empregado, que podem colaborar. E a gente não aceita que ela seja feita dessa forma. Vai atingir frontalmente direitos. E vejam só, nós que somos profissionais do direito, temos dúvida, os juízes têm dúvida. E como ele disse, ela atinge sindicatos, sim. Essa reforma atinge o próprio judiciário. Existem juízes dizendo que eles vão se tornar apenas ali uma justiça homologatória. Porque existe são tantos pontos aqui para discutir, onde ele diz que a justiça nem pode interferir nos acordos que forem firmados lá, nessas negociações. Vejam só, então, o que será da Justiça do Trabalho? Será que agora é também uma forma de atacar ou atingir a Justiça do Trabalho, que é um patrimônio da nossa sociedade? Entendeu? Então, vejam só, precisa ser discutido. A OAB vem lutando para que isso seja discutido. Eu acho que o trabalhador também tem que se informar. Hoje nós vivemos online, né? Nós temos a internet, temos informações, assistam os jornais que estão aí, também trazendo, criem também uma ideia, criem o seu raciocínio sobre isso, o que vai ser bom. Procure seu sindicato, discuta isso também. Participe mais da vida do sindicato. Mais do sindicato. Veja só, assim como o sindicato está preocupado com o recurso ali, que ele pode deixar de ganhar, então vamos mudar de atitude, vamos chamar realmente os trabalhadores, conscientizar os trabalhadores, participar da vida do trabalhador, para ele entender a importância do sindicato. Isso é muito importante. Agradeço demais a sua participação. Doutor André, suas considerações finais também. Também eu quero mais uma vez agradecer e dizer que programas como esse são muito importantes para trazer o esclarecimento. E como o doutor Haroldo falou, é importante que toda a sociedade se envolva, né? Que promovam debates, vão a sindicatos, a associações, entrem também nos sites, que tem muitos sites de debate. Às vezes tem site de organizações dizendo assine, que se você é contra ou se você é a favor. Essa discussão ela é válida, porque uma vez aprovado, não vai mexer com a vida de um, de outro, vai mexer com a vida de todos, né? Então, muitas coisas vão mudar. Então, é importante que nesse momento que ainda se está discutindo, se possa participar
pressionar, fiscalize, vejam o que os senadores estão discutindo, o que os deputados estão discutindo. Por quê? Porque as eleições ano que vem estão aí. Então, é muito importante fiscalizarmos os nossos representantes também, né? Ok. Ver como eles estão votando, como eles estão esclarecendo, para que possamos também nas eleições do ano que vem, que já é outro assunto, né? Possamos sempre votar consciente. Isso é mais importante. Ok. Agradeço a presença de vocês, oportunidade de discutirmos esse tema aqui. Já tínhamos, volto a repetir, já tínhamos discutido no jornal Correio e também estamos discutindo aqui na TV Correio. Continuaremos, à medida do possível, envolvidos nesse tipo de tema para que os nossos telespectadores tenham a melhor informação sobre esse tema e tantos outros de importância para a nossa sociedade. Nós agradecemos em nome de toda a nossa equipe, todo o pessoal que trabalha aqui nos bastidores e desejamos um ótimo domingo a vocês em família, nesse Dia das Mães, e até domingo que vem com mais um tema relevante aqui no Observador. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.